Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma das nossas Masterclasses, ou seja, aquele momento do ensino médio em foco da Editora do Brasil em que você, professor, professora, estudante, colega que está aqui conosco, tem a chance de aprender muito mais sobre alguma disciplina, sobre os nossos materiais, conhecer mais, participar dessa série que é pensada com muito carinho para apoiar e inspirar quem está na sala de aula no ensino médio, ou seja, o professor. Eu sou Marcos Keller, professor, comunicador e podcaster, e hoje nós vamos conversar sobre o papel da arte no ensino médio. Tão importante disciplina que precisa dos subsídios para funcionar bacana, o professor precisa estar lá atento, né? Sou um grande fã de arte, é uma formação que eu adoraria ter em algum momento da minha vida, vou chegar lá também. Nós vamos refletir hoje um pouquinho mais sobre como a experiência artística pode ser uma ponte poderosa entre o estudante e a sua identidade, o seu território, a sua história, esses elementos que são tão importantes para a formação do sujeito, para a compreensão do indivíduo dele mesmo, né? Essa é a nossa ideia hoje aqui. E claro, um dos nossos nortes aqui de trabalho é o nosso material, a obra Interação, Linguagens e Suas Tecnologias, Arte. Não é? E você pode conhecer essa obra integralmente, inteirinha, e todas as outras também que estão disponíveis aqui, né, no PNLD de 2026, para que você veja, né, futuramente para escolha também. Então, você pode achar tudo isso lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. E eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. E para nós nos aprofundarmos nesse tema que é tão potente, tão necessário, nós contamos aqui com a presença de duas especialistas que também são autoras da obra Interação, Linguagem e Suas Tecnologias, Arte, né? Está aqui comigo a Estela Ramos, que é formada em Educação Artística pela Unicamp, pesquisadora, formadora e coordenadora de projetos em Educação, em Arte e Cultura. Olá, Estela, é um prazer receber você aqui novamente, já conversamos em outras oportunidades, tá pronta para esse papo? Oi, Marcos, tudo bom? Boa noite, pessoal. Estou prontíssima, sempre bom falar de arte. Perfeito, perfeito. E junto conosco, compondo essa mesa aqui, como autora, como artista também, está a Daphne Sense, formada em dança pela Unicamp, artista de dança, pesquisadora, arte educadora e professora especialista de dança. Também já esteve em diversas conversas em outros momentos e está aqui com a gente hoje. Tudo bem com você? Tá pronta, Daphne, para esse papinho? Tudo ótimo. Oi, Marcos. Oi, Estela. Oi, pessoal que está nos ouvindo, nos vendo. Estou bem feliz de estar aqui. Vamos lá. Show. E vai ser fantástico, porque lembre-se, esse momento é uma formação, é uma masterclass. Ou seja, é uma conversa? Claro que é, mas também você vai sair daqui sabendo mais, compreendendo mais, com novas possibilidades, e não é todo dia que a gente tem a chance de conversar diretamente com as autoras de uma obra tão importante e que pode te acompanhar ao longo dos próximos anos, né? Então aproveita esse momento aqui com a gente e lembre-se, nós emitiremos certificados para você que se inscreveu para
essa Masterclass pelo formulário de inscrição. O certificado será enviado para o e-mail que foi cadastrado, tá? E acompanhe a Editora do Brasil lá no perfil do Instagram, porque sempre tem novidade, temos muita coisa que acontece. Todas essas Masterclass, que foram 11 Masterclasses, foram avisadas lá com um link, disponibilizando para que você se inscrevesse, participasse e recebesse o seu certificado, né? Porque nós, professores, somos muito orgulhosos dos nossos certificados, porque é uma forma de demonstrar que nós estamos nos formando, buscando conhecimento, né? Sempre se desenvolvendo. Então, fique atento, siga a Editora do Brasil nas redes sociais para você não perder as próximas oportunidades que vão abrir para você com certeza. E vamos lá, puxando o nosso papo. A ideia aqui é conversar um pouquinho sobre a arte como esse caminho para o pertencimento, o que como ideia já é muito forte, e desdobra em infinitas possibilidades assim. E esse tema, para mim, quando foi proposto, quando eu dei uma olhadinha sobre ele, falei, nossa, que legal, porque ele já convida a uma forma de pensamento, convida a uma reflexão. E eu pensei logo de cara como que a arte pode contribuir para que o estudante que está numa fase da adolescência, que está numa fase de descoberta, está numa fase de compreensão, aceitação, negação do meio, né? Então é aquela coisa de que isso eu quero, isso eu não quero, isso aqui eu me oponho, mas ao me opor eu fortaleço. Então é um momento que pode ser confuso para o estudante, mas também é um momento de potência, que ele precisa ter as ferramentas para se entender. Então, quando eu penso que nesse momento tem a possibilidade, através da arte, ele se reconheça, se conecte com o contexto, com a história, com a sua história pessoal, com a sua história passada, né, com tudo aquilo que carrega a figura dele, eu penso nisso como algo tão potente. Foi mais ou menos para esse caminho que eu fui também como um professor de filosofia e um professor de história. E hoje, com autoras aqui, quero começar por você, Daphne. Qual foi a ideia? Qual que é essa ideia da arte contribuir? É mesmo para se descobrir, para se entender? Qual que é essa relação da arte com uma cultura que ela talvez seja pessoal, seja uma história pessoal? Como que foi essa proposta? Tá mutado no botãozinho? Isso. Desmutou-se. Perfeito. Deixa eu começar com um protocolo que eu acho que é importante de eu me Claro, audiodescrever. Então, eu perfeito. sou uma mulher branca, cis, tenho os olhos claros, 54 anos, cabelos castanhos cacheados. Estou vestindo uma blusa verde, um brinco de miçangas pequenininhas, azuis e vermelhas, e estou sentada no chão, na frente da estante com os livros. Queria também falar que esse trabalho que a gente pensou realmente muito juntas. Hoje estou eu e Estela aqui como autoras, mas essa é uma equipe que é coordenada pela Maria Helena Webster e que tem a Camila Bonfim, que acabou de fazer uma masterclass, que participou com a Maria Helena como autora de música, e o Albert Bertinelli, que fez a parte do teatro. E durante essa elaboração dos livros, assim, é um trabalho que a gente tem muitas trocas e de uma interface entre como que a gente conhece, assim, do tanto que a gente tem esse expertise, né, de conhecer a sala de aula, de conhecer o que é a rotina da escola, e como que a gente transporta isso em palavras nos livros, com alguma sensibilidade que vá tocar o professor e o estudante, né? E aí talvez essa chave é uma chave muito, para a gente é muito especial, assim, que é de como você suscita a imaginação, a memória, e como você autoriza, né, assim, você próprio, professor, a vivenciar isso para você poder proporcionar isso na classe, né? E é um movimento que a gente sempre, dos primeiros livros, assim, desde da educação infantil, passando pelo Fundo 1, Fundo 2, a gente vai fazendo um movimento que ele é um zoom out. Imagina uma câmera que vai abrindo, né? Então, ele vai começar muito, muito pequeno, internamente, no eu próprio, assim, quando é criança, né? Na criança, na relação dela com ela mesma, que aos poucos vai se distanciando e percebe o entorno, né, os próximos colegas de classe, o professor, depois as outras séries, os outros anos, o ambiente escolar inteiro, e dali para fora das paredes da escola. Fazendo esse paralelo escola com a comunidade também, né? Então é primeiro ele, o núcleo familiar, os vizinhos, o bairro, a comunidade, cidade, país, né?
E nesse movimento sempre tem uma conexão muito fina com quem se é. Então, essas questões das identidades, dos contextos sociais, políticos, culturais, tudo isso é o material da onde se parte, por onde se lança no mundo e na comunicação, né? Então, enfim, esse pensamento sempre transcorre, isso é muito circular, né? Lembrei das performances do Tempo Espiralar da Leda Maria Martins, assim, e do Nego Bispo, que é começo, meio, começo, não tem um fim. E aqui a gente está falando sobre material para o ensino médio, né? Uma fase que parece que assim, nossa, está acabando a educação básica, mas não está acabando, né? Na verdade, ela é a base para o que vai continuar, e mesmo se não for dentro desse ensino formal, nós estamos pensando nele, mas mesmo se não for, esse processo de educação pelo corpo, né? Estou dizendo por eu ser especialista de dança, mas pensando que é na presença que todas as artes acontecem, mesmo as artes visuais, né? Que é um pouco menos tão da performance como o teatro, a música e a dança, mas também é da presença, é no corpo, é no sujeito que isso acontece. Então, acho que esse talvez seja o nosso grande suprassumo. Perfeito, perfeito, porque é uma ferramenta muito poderosa, né? Gostaria de te ouvir também, Stella. Complementando um pouquinho o que a Daphne falou, né? Eu acho que além de todo esse zoom out que ela trouxe, quando a gente se encontra com a arte como espectador ou como criador, né? A gente tem a oportunidade de olhar para si e olhar para o mundo de uma maneira que acontece com uma profundidade que é um pouquinho diferente do cotidiano, né? Então, eu acho que esse momento de se encontrar como fruidor, quer dizer, como espectador, né? Ou está no centro da criação, então você, a partir de você, vai criar alguma coisa, são duas maneiras de ver a arte que vão revelar muito sobre quem você é, né? Porque a criação é única, a maneira de encontrar um objeto de arte, seja ele de qual linguagem for, é único e vai despertar coisas em você que tem a ver com a sua história, com o seu repertório, com a sua cultura familiar, com a comunidade em que você vive. Então, a gente, como a Daphne falou, né, a gente é uma equipe muito juntinha, assim, a gente troca muito, até pelas nossas próprias práticas, né, que dentro da área das artes também são muito multidisciplinares, a gente busca proporcionar para o estudante e para o professor, né, pensando no professor também como público, também como criador, essa experiência de conseguir conectar a sua vida, o seu contexto, a partir da arte com o resto do mundo, né? E como a Daphne falou, com esse, não sei se início, mas esse momento tão importante de salto para o mundo, né? Que o estudante tem no ensino médio. Perfeito, perfeito. Muito bacana. Gostei muito dessa proposta, porque, novamente, né, como a Daphne deixou bem claro no começo, me parece, né, e eu posso estar errado, né? Por isso que eu tô aqui com as autoras, né? Pra me ajudar nesse ponto, que é um ponto de partida que é muito mais próximo do estudante. E eu tô levantando isso porque eu tô olhando, né? Porque você tá olhando pro corpo, você tá olhando pra sociedade que tá em volta, pra aquilo que tá em volta. E tem uma questão quando a gente fala de arte, que muitos professores mesmo se sentem às vezes inseguros de discutir algumas questões de arte, porque talvez, como é que eu vou discutir dança se a minha formação foi mais puxada para visuais, né? Como é que eu vou falar de cinema se não me sinto tão bem porque eu gosto mais dessa outra área? Então muitas vezes eu tenho essa ideia de que talvez eu não seja bom em arte, que está presente no professor muitas vezes, e aqui, mais uma vez, a importância de ter um material de qualidade como que vocês desenvolveram, porque ele também instrui o professor em áreas que talvez tenham faltado durante a formação, não teve a oportunidade de desenvolver, né? Então ter um bom material do lado do professor nesse momento é muito importante, e é um material formativo também para o professor, importante ressaltar isso, mas também para poder lidar com o estudante, porque se esse bloqueio ele aparece no professor, ele também aparece no estudante, que fala, eu não sei desenhar, né? Não sou bom nisso, não compreendo arte. E muitas vezes isso pode ser um bloqueio que vai para o longo da vida e ninguém quer ver um estudante ou um professor
não conseguir se apossar dessa ferramenta tão poderosa, como foi tão bem descrito por vocês duas agora, anteriormente, que é a arte. Então, eu quero puxar um pouco mais dessa questão agora para vocês, Stella, e depois quero ouvir a Daphne também sobre isso. Se tem dentro do material, né? Eu sei que tem, mas eu quero ouvir de vocês, essa preocupação de dar esse subsídio para o professor e para o estudante também, para olhar para o seu meio, entender que ser bom de arte não é necessariamente saber algumas diferenças entre movimentos, isso faz parte, mas não quer dizer que seja isso, né? E como que as práticas pedagógicas, como que elas ajudam a acolher e a valorizar essas formas de expressão distintas, porque eu sei que dentro do material foi uma preocupação de vocês, inclusive, que tivesse atividades, ações, né, discussões, pensamentos, informações, para que diferentes expressões e percepções artísticas fossem trabalhadas, e muitas delas que às vezes ficam marginalizadas porque não são arte clássica, mas que estão ali presente e podem ser parte dessa ferramenta, parte dessa vivência do estudante para compreender ele mesmo. Então, me ajuda a entender um pouquinho disso e apresentar isso também para o professor que está acompanhando a gente. Olha, isso é um tema importantíssimo, porque acho que a gente tem sempre na frente, né, quando vai escrever, nas nossas discussões, a vontade de trazer o professor junto, porque a gente sabe que nem todos eles têm uma formação específica em arte, e, claro, se tiver também, vai ser em uma das linguagens das artes, né? Então, isso é uma coisa que está sempre muito próxima da gente. E tem mais uma coisa também, que é como existe um certo chavão, um certo clichê do que é o ensino de arte, ou do que é a arte, né? Aí a gente vai ampliar até para coisas que a gente também trabalha no livro. Mas, assim, a ideia de que para fazer arte você precisa ser virtuoso, por exemplo, ou seja, você tem que ser ótimo desenhista, excelente bailarino, um ator fenomenal, ou então um músico incrível, isso também acaba sendo carregado para o ensino de arte. Então, para você poder ensinar a arte, ou para você poder aprender a arte, você precisa ser espetacular do ponto de vista técnico, mas não é isso que a gente traz na coleção, né, nos livros. A gente está propondo principalmente que, quando a gente fala de arte, a gente está falando de uma ação. E mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre como esse livro caminha, né, como que a gente trabalhou com ele, mas isso é uma coisa que também acontece com o olhar da sociedade para a arte. Então, a sociedade, em momentos diferentes, tem olhares diferentes sobre o que é arte. A gente pode dizer, na nossa contemporaneidade, que ação, uma obra de arte, um trabalho de arte, pode ser uma ação. E isso a gente tenta muito trazer para o livro também. Então, quer dizer, se aproximar de um determinado repertório, ter a sua opinião própria sobre isso, que é muito importante, né? Ninguém precisa gostar ou achar que aquilo é bom. A gente precisa compreender o que aquilo está dizendo para a gente e o que isso tem a ver com a nossa vida, voltando à ideia de pertencimento. Então, quando a gente busca trazer esse tipo de proximidade para o professor, a gente está dizendo para ele que sim, ele pode se apropriar disso, ele pode estar em contato com os repertórios que a gente está oferecendo, e talvez ele vá criar ali um olhar próprio sobre aquilo, e isso vai ser proposto para os estudantes, né? Então, eu acho que o principal é entender que o ensino de arte, ele está muito mais ligado a uma percepção sobre como o professor e o estudante vão construir uma interpretação, um universo simbólico que tem a ver com a sua vida, né? O que aquilo tem a ver comigo, né? Por que a gente está estudando tal coisa? Por que isso aparece, né? Assim, isso tem a ver com a maneira como ele vai conduzir com a turma a possibilidade de todo mundo participar e de todo mundo se apropriar daquilo. Isso a gente traz o tempo todo, com o repertório, com referências e com práticas que buscam, de alguma maneira, sensibilizar o estudante e provocar um pouquinho esse tipo de pensamento. Perfeito. Daphne, gostaria de ouvir você também, por favor. Bom,
Dizendo aqui, outro dia estava conversando com a Georgia Lengos, a minha amiga, que é diretora da Balangandança Companhia. Não complementei isso na minha apresentação, mas vou dizer que eu agora sou mestra pela Unesp, estou fazendo doutorado e participo de um comitê que é de dança e movimento internacional do Fórum de Salzburg e sou membro da Balangandança Companhia, que é essa companhia que pesquisa desde 1997 dança contemporânea para criança, mas a gente pensa criança como infância, uma grande fase da nossa vida que continua reverberando nos nossos corpos a vida fora, né? E a gente estava conversando outro dia sobre essa questão da especificidade dessa área, principalmente na educação, né? É um dado, infelizmente, que a gente tem poucas pessoas na licenciatura em dança ou formado em dança e que vai atuar na educação básica, infelizmente. Existem as faculdades, tem bastante gente no mercado, mas não o suficiente ou não tanto quanto especialista nas outras áreas. Então, essa é uma pergunta muito bem colocada para essa masterclass em relação à minha área, né, a dança, porque de fato tem essa insegurança que muitas vezes pode gerar, inclusive pelo que a Estela traz, né, quando tem a palavra arte ou dança, já vem uma série de preconceitos do que é essa arte. Então é como se a arte fosse só aquilo que cabe dentro de um museu, a arte é aquilo que ela tem um lugar específico para acontecer e que ela foi feita por pessoas muito capacitadas, né? A coisa da virtuose na dança, então, era uma, né, era assim, de praxe, vamos dizer assim, e que isso não é mais a realidade hoje. Hoje a gente estava conversando, então, nessa discussão, a gente estava falando, poxa vida, a galera que chega hoje dançando, eles arrebentam, eles dançam demais, um monte de coisa que não teve um professor de dança que ensinou aquilo. Eles viram um tutorial, eles aprenderam com um colega, eles experimentaram aquilo e de repente eles estão fazendo umas coisas que quem passou às vezes por uma formação, antigamente tinha formação, oh, desculpa, levantei a mãozinha, apareceu o símbolo, uma formação super extensa e etc, para um tipo de movimento. Hoje em dia, os estímulos para esse corpo assim, eles são muito amplos e eles são muito tridimensionais, e eles são muito potentes realmente. Então, o professor que vai ter acesso ao nosso livro, que vai adotar esse livro para ser o amigo dele e acompanhar, não precisa ter medo disso nesse sentido, porque a gente apresenta propostas na ideia de assim, esses são repertórios ou estas são imagens, ideias, conexões com companhias, com artistas que fazem esses outros trabalhos, para o aluno ter vontade de conhecer e de ir atrás e de saber mais e de expressar aquilo que ele gosta. Então, não necessariamente o professor precisa ensinar uma dança. Ele vai abrir o campo, abrir o pensamento, abrir as possibilidades para que o aluno e ele próprio também, né, quando tiver vontade de fazer isso, é super interessante quando o professor se permite estar numa relação bem horizontal, em artes isso é bem mais plausível, né, assim, bem mais tranquilo da gente fazer, de estar num lugar bem horizontal com o aluno, de falar, vamos junto, vamos descobrir o que a gente pode fazer com esse tema. E aí o livro dá todo o suporte, porque vai fazer relações, vai explicar meio que assim, um passo a passo do que em cada unidade a gente está trabalhando, né? Acho que é isso. Perfeito, Então não perfeito. precisa ter medo. Nossa, Não precisa ter medo. eu agradeço demais, porque eu imagino como que o professor fica, porque às vezes a gente quer falar um pouquinho sobre uma outra área e não sente, né, essa formação. E quando você fala sobre a possibilidade da gente abrir mesmo, e às vezes você tem algum estudante ali que tem algum conhecimento, que pode dividir, que pode construir, ou que é uma lateralidade, mas que tem a ver, por exemplo, capoeira, né? Tem algo ali que dá dança na capoeira também. Então você pode às vezes puxar um pouco, e isso dá uma riqueza muito grande. E me leva a uma outra questão também. E volto para você, Daphne, nesse ponto. Porque a partir do momento em que eu estou construindo uma relação, que ela tem esse aspecto de horizontalidade, né? E eu imagino que a arte
é uma disciplina que vai permitir isso muitas vezes, porque a gente está falando da expressão, então o outro está se expressando, o estudante está se expressando, tá ganhando um ferramental para se expressar, inclusive, me parece que tem muito a construção de um ambiente por parte do professor que tem uma escuta, que tem um ouvir o estudante, que tem um aqui você pode se expressar. Olha, nessa aula é um ambiente seguro para que você coloque um pouco mais de quem você é para fora, que às vezes você não tem espaço na vila, não tem espaço em casa, não tem espaço na própria escola, em outro espaço de outra aula. Então aqui é um momento para isso. Minha pergunta é: isso é mais um ponto que vocês esperam alcançar com o livro? É algo que está ali presente mesmo? E também como que essa proposta, na concepção de vocês, reflete na formação de um jovem que ela é mais cidadã, crítica, participativa, é, pensa mais no próximo, pensa mais numa construção de uma sociedade que passa pelo ouvir o outro, passa pela expressão livre do outro também muitas vezes. Faz sentido esse ponto ou tô meio perdido na minha compreensão? De jeito nenhum, Marcos. Esse é realmente o eixo do trabalho com artes. Ele não é um orbital, ele é a questão central, assim. Esse material, ele parte sempre da realidade da sala de aula. Então, esse olhar do professor para o que o seu grupo, assim, o que um aluno, às vezes tem um estudante que ele é tímido, mas não por isso, se ele tiver espaço, ele vai revelar uma potencialidade em alguma área expressiva, que aquilo pode se tornar um tema de estudo e trabalho e que vai se relacionando com os outros aspectos trazidos pelo livro. O que a gente faz nesse papel de autor, que também é de docente, né, assim, nessa conversa entre sala de aula e um material publicado, né, é que a gente busca fornecer da forma mais palatável possível quais são esses elementos da arte, quais são esses materiais, para que, a partir desses exemplos que a gente está dando, o professor consiga também fazer relações com a realidade dele da sala de aula, sabe? Então, assim, eu estou trazendo um exemplo de uma manifestação cultural brasileira, que ela é lá do sul, mas tem alguns aspectos nessa manifestação que também dialogam e conversam com uma coisa que acontece no centro-oeste, ou no norte, ou no nordeste, enfim. A partir dos elementos, o aluno e o professor juntos podem ir desmembrando, sabe? É como se fosse um folder assim que vai turururu, abrindo e de repente isso faz muito sentido também, porque a ideia, acho que isso também é uma questão assim, né, para se trabalhar com arte. A gente tem no ensino médio a preocupação com o Enem, mas eu sinto que isso é muito mais qual vai ser um fluxo a partir da identidade que o aluno foi podendo construir, podendo experimentar, qual é o fluxo de ideias que vai sair numa redação, por exemplo, sabe? Porque muito mais do que, por exemplo, as questões das fórmulas, né, da química, da física, ou algumas questões matemáticas que elas vão ter uma resposta certa, na arte não tem uma resposta certa e uma resposta errada. Ela vai navegar pelas interpretações e pelas opiniões que sim estão engajadas com algum princípio ético e político. Mas isso só acontece quando isso passa pela pessoa, quando isso passa pelo sujeito. Então, sem dúvida, sim, essa tua colocação eu reafirmo e agradeço você trazer ela aqui nessa nossa conversa. Ela é o eixo das artes, assim, é o sujeito, é a pessoa e é a experiência que vai fazer essas conexões. Perfeito, perfeito. Gostaria de te ouvir também, Estela, por favor. Queria complementar, pensando um pouco assim, falando um pouco na experiência como professora em sala de aula, assim, a Daphne deve ter passado por isso também, assim como os outros autores. É muito comum que você estabeleça uma relação com um determinado estudante e depois você vai descobrir que nas outras disciplinas ele é um terror, as pessoas, aquele aluno é péssimo, nossa, ele não se envolve, ele dorme na aula, só que nas artes não é assim que acontece, porque ele tem um espaço para trazer coisas que eventualmente ele não se sente
enfim, não sei se à vontade ou de alguma maneira, na verdade não é que ele não se sente nas outras, mas nas artes ele sente que ele pode expressar, porque esse eixo central que a Daphne falou, né, de que a gente está trabalhando com o que as pessoas são, o que elas trazem, o que elas carregam, o que elas propõem, com as ideias que elas têm. A gente trabalha muito também, né, com essa ideia do que a gente pode construir junto, né? Isso é um elemento tão importante que eu acho bastante transformador, assim, né? Se a gente pensa que a gente está nesse momento no ensino médio, né, com os estudantes ali na beira do vestibular, na beira do Enem, pensando que caminho que eles vão seguir, eu acho que são assuntos bem importantes. Então, ele se sente muito apropriado, inclusive dessa capacidade de imaginar outras realidades. E isso eu acho que é muito poderoso, né? E Perfeito. posso só falar mais uma coisinha? Um assunto vai levando ao outro, né? Mas eu lembrei, por exemplo, comentando que isso da dança parecer ter a virtuose, né? Ter essa preocupação ou talento. Eu lembrei de um livro que chama O Código do Talento, Daniel Boyle, que é o autor, que ele fala da relação da mielina. Então, assim, não é que ninguém nasceu talentoso. A gente repete algumas coisas e o corpo vai aprendendo a fazer aquilo de forma que você pensa mais rápido, que você age diretamente. É quase como treinar reflexos no corpo inteiro, né? Não só quando bate no joelho e a perna levanta. Esse é um exemplo. Mas outra coisa que eu ia dizer, e esqueci. Sim, lembrei. Em relação às proposições que podem ser políticas, né? A gente está numa era do hipermovimento, da hipermobilidade, da velocidade das informações, etc. E eu lembrei de uma intervenção de um flash mob, que é um termo dado, né, para quando as pessoas combinam um acontecimento que ele vai acontecer e de repente ele vai diluir, diferente do palco italiano, né, que vai ter ali um começo, um roteiro, um fim e a plateia e depois vai embora. Então, são ações que acontecem geralmente na rua e que muitas vezes são usadas para fins comerciais. Mas teve um flash mob que era um congelamento. Era simplesmente as pessoas não tinham nada de virtuose, era simplesmente estava fazendo uma ação e só isso, trazer uma suspensão, trazer um silêncio, às vezes é uma ação política que é muito transformadora para quem viveu, mas também para quem simplesmente estava passando ali e teve esse espaço. Então, a função da arte também, às vezes, é esse, sem uma função muito específica ou sem. Não é sem causa, tem causas muito engajadas, assim, mas é sair um pouco desse lugar ordinário e comum, ou pegar coisas desse ordinário e comum e atuar com uma intenção. Acho que era essa palavra que eu queria trazer, né? Que a diferença, a gente está trazendo no livro muitas coisas que são a partir de movimentos cotidianos, de coisas que estão muito acessíveis, tanto nas comunidades quilombolas, nos extrativistas, nos ribeirinhos, nas comunidades indígenas, em quem está do lado da favela, em qualquer ambiente, existem ações que são cotidianas, existem situações cotidianas, existe um artesanato feito com o barro. Tudo isso é acessível, mas qual que é a diferença de uma coisa cotidiana para se tornar arte, né? Então é um pouco fornecer os elementos das linguagens artísticas para isso ser trabalhado com simplicidade, mas com intenção. E aí sim a gente transforma as pessoas que transformam a sociedade. Nossa, perfeito, perfeito. É realmente um assunto muito potente e que não tá tão distante quanto às vezes parece estar, né? Você olha para ele e fala assim, meu Deus, isso criar um momento de suspensão no cotidiano deve ser muito difícil, deve envolver muito dinheiro, e aí você descobre que não, envolve intenção, cuidado, uma intencionalidade pedagógica, né? Dá para ser Exato. realizado em qualquer ponto. Isso é muito legal. Deixa eu dar uma pausa rapidinho aqui para conversar diretamente com você que está assistindo a gente, meu querido professor, minha querida professora que está aqui. Tá gostando da proposta do material? Tenho certeza que sim. Quero te falar de uma novidade. Porque esse ano a Editora do Brasil lançou uma ferramenta de inteligência artificial no WhatsApp, chamada Pergunte ao Livro. O nome já explica tudo, mas eu vou explicar para você também. É como se você conversasse diretamente com o livro. É assim, você manda uma mensagem para o número 11 94219 7835.
E eu repito, 11 94219 7835, e você faz isso no seu WhatsApp. A mensagem é lá direto. Não tem que entrar em outro site, não tem que baixar um novo aplicativo, é ali no seu WhatsApp. Junto com o grupo da família, grupo da escola, grupo do futebol, grupo da igreja, tá ali, no mesmo lugar. Você já fala com o livro. Ali você manda um oi, aí a inteligência artificial vai falar assim: que livro você quer saber? E aí você vai lá falar: quero falar do livro de artes, quero falar do livro da interação artes. Quando você conversar sobre esse ponto, ele vai falar assim: tudo bem. E aí ele se conecta com o livro e você pergunta coisas do material para ele. É como se conversasse diretamente com o livro. Então, que atividades que dá para mim trabalhar o corpo? Que atividades eu posso trabalhar dança? Como que eu posso trabalhar pintura? Que ponto que fala sobre tal coisa? Quero a habilidade tal da BNCC. Como que eu posso trabalhar? Em que página, em que conteúdo tem alguma coisa? Quais atividades disponíveis? Me dá um resumo da obra, o que acontece no capítulo 3, o que acontece no capítulo 7. Perguntou, a inteligência artificial faz o possível para responder. Qual que é a ideia? A ideia é que você tenha mais uma forma, mais uma oportunidade de se relacionar com o material. Então você conhece mais do material, consegue se comunicar com o material de uma forma que você entende o quanto ele é precioso e poderoso para o seu dia a dia. Então é mais uma forma, mais uma ferramenta que vai te ajudar a fazer uma escolha bacana, completa, na hora que você pensar: qual vai ser o meu livro que vai me acompanhar aqui pelos próximos anos? Então converse com nós, que você já tem um parceiro muito bacana para te acompanhar, né? E voltando para o nosso assunto, deixa eu voltar para esse papo que ele está muito bom. Nós estamos discutindo muito sobre essa potência, né? Essa possibilidade de trabalho, né? E aí eu tenho uma pergunta que novamente é para as duas. Estela, vou começar por você nesse ponto, mas quero ouvir você também, Daphne, que é justamente sobre essa estrutura. Porque um pouquinho antes, a Daphne falou que esse ponto da participação, de dar voz, né? De permitir um espaço e uma forma, uma ferramenta para que o estudante se expresse, né? Porque às vezes não é a palavra, às vezes é o desenho, às vezes é a dança, às vezes é o corpo, às vezes é o gesto. Tem alguma forma que muitas vezes se encaixa mais para que a gente consiga se expressar mesmo, né? E esse é um dos pilares, né? De acordo com o que a Daphne perdão. De acordo com o que a Daphne puxou aqui pra gente. Então eu gostaria de perguntar quais são os outros pilares, quais são as outras propostas. Quando foi idealizado o livro Interação Arte, qual foi o pilar que vocês falaram? Esses aqui são os nortes, esses são os pontos, é isso aqui que vai orientar a construção da obra, é isso aqui que eu quero propiciar para os estudantes e para os professores que vão estar no dia a dia, na sala de aula, nesse Brasil gigantesco e fantástico, que precisa ser compreendido, precisa ser trabalhado, que está aqui esperando, né, para ser conhecido. Me ajuda a entender um pouquinho, Stella, por favor. Bom, eu vou falar então do livro como essa travessia que a gente faz nos 3 anos, né? E pensando um pouco agora mais no professor, mas também no estudante, mas pegando a mão do professor, a gente pensou o seguinte: como que a gente pode trazer um panorama que vai vai ancorar em alguns momentos-chave contextuais importantes das linguagens das artes, ao mesmo tempo não vai se prender a como se fosse um manual histórico, porque não é essa a nossa intenção. Inclusive, a gente quer aproximar, e aí entra também o papel do estudante, né? A gente quer que todo mundo perto, a gente quer que as pessoas se sintam dentro, que elas se apropriem daquele conteúdo, daquela prática, daqueles pensamentos que a gente traz. Então, a gente dividiu assim, a primeira unidade, a gente vai olhar para o passado, digamos assim, né, e vai ter um olhar crítico sobre isso. Então, a gente está olhando para o passado a partir de onde a gente está, quem somos nós, e a gente vai propor alguns temas desse diálogo. Então, em vez de fazer essa coisa muito tudo começou aqui e seguiu aqui, até porque nem tudo começou aqui e seguiu aqui, a gente vai propor alguns temas que vão nos ajudar. Então, a gente começa a primeira unidade falando de narrativas. Então, esse olhar justamente para o passado vai também pensar que narrativas são essas que construíram o que a gente conhece como passado hoje. Aí a gente vai calcar
num momento, na figura humana, pensando, então, em nós mesmos, né, que corpo é esse que a gente tem nas diversas linguagens. A gente vai pensar em processos criativos e cenários e contextos. Então, essa é a primeira unidade. Vamos falar de narrativa, vamos olhar para o passado, parando em alguns momentos, mas sempre com esse olhar crítico e com esse olhar reflexivo, pensando no contexto do professor, da sua sala de aula e do estudante. Aí, na segunda unidade, a gente sai desse lugar e vai para um outro lugar pensando numa ponte entre esse passado mais distante com um passado mais próximo e vai nos ligar com a contemporaneidade. Porque nas artes muita coisa importante acontece nesse momento, né? Passagem do século XIX para o XX, tem muita coisa que acontece. Então, a gente vai falar um pouquinho de como se modificam os olhares para esse lugar formal das artes, né? As mudanças que acontecem. Então, pensando e o tema que vai, enfim, de alguma maneira nos guiar é a ideia da transformação do mundo e a transformação da arte. Aí a gente vai olhar, que olhar novo é esse para o mundo, vamos pensar em direitos humanos, qual é esse modo novo de produzir arte, que diálogos começam a se estabelecer com o cotidiano, se a gente pensar também como que as cidades vão ser habitadas, como que elas vão ser construídas, e onde que a arte está nesses lugares, né? Mas sempre fazendo uma ponte com a vida dos estudantes e do professor. E na terceira unidade, a gente chega nos desafios contemporâneos, né, que tem tudo a ver com a arte que é feita no nosso tempo, com a arte contemporânea e com as reflexões que ela traz. Então, o nosso eixo central ali é de onde vim, para onde vou. A gente vai pensar sobre as questões de local e global nas artes, mas claro que isso engloba também as relações humanas, né? Vai falar sobre patrimônio cultural e vai falar muito sobre o trânsito entre linguagens, que é uma coisa que está presente no livro todo. A gente traz esse hibridismo, quer dizer, essa mistura, né, entre as áreas das artes, mas aqui não é só a gente que traz, a própria arte está propondo isso. Então, a gente vai, de alguma maneira, assim, costurar com esse final essa ideia de pertencimento. Então, é assim, porque quando eu estou dialogando com ancestralidade, o que isso tem a ver comigo? Para que eu vou olhar para o passado? Eu não vou olhar só para o passado porque os livros de história da arte dizem isso ou aquilo. Eu vou olhar para o passado e vou ver se aquilo de alguma maneira dialoga comigo, né? Para além de conhecer, que é importante, claro, ter repertório e tudo mais, mas é entender onde que eu estou nessa história, né? Onde que eu estou. Então, acho que esses são os eixos centrais. Pensar como a gente consegue refletir sobre esses momentos diferentes das artes, sempre conectando com o nosso cotidiano, com o nosso repertório, o que eu trago da minha família, da minha cidade, da minha região, né? A gente sabe que o Brasil é imenso, né? E tem muita riqueza cultural, então a gente tenta sempre abrir esse espaço, acho que esse é o eixo principal, né? Abrir o espaço para que professores e estudantes possam se apropriar daquele repertório que a gente está trazendo, das práticas que a gente está propondo, mas isso vai ser preenchido, recheado com o contexto de cada escola, de cada turma, de cada professor e turma de estudantes. Nossa, que bacana, porque transforma o professor e o estudante também em um coautor da obra, no fim das contas, né? Exato, Ele também exato. participa, ele também constrói, ele também escreve, e tem os nortes. Lembrando, professor, ai meu Deus, vou ter Claro. que escrever, vou ter que fazer. Calma, os nortes estão lá, tá bem explicado para Sim, você. a gente Tem pega o a mão de manual do vocês e vai professor. junto. Isso, tá tudo certinho. Quero ouvir você também, Daphne, sobre esses pilares. O que foi idealizado, né? Qual que é a orientação para a construção dessa obra? Eu acho que a Estela trouxe muito bem, assim, o que talvez eu possa contribuir como um complemento, mas assim, só porque eu gosto de falar também. Acho que a Estela falou tudo, mas só porque eu gosto de falar. Eu fiquei muito feliz, assim, de nesse primeiro percurso, a gente dividiu nesses 3 percursos, né, pensando na evolução mesmo dos alunos, e aí é importante frisar que tem uma conversa com a história, mas não é sobre a história da arte, porque a história da arte ela é contada por alguns, né?
A história da arte ela é contada por quem determinou que a arte era aquilo, só que não é sobre isso. A gente, inclusive, traz várias visões decoloniais para falar: olha, o Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia quando os colonizadores chegaram aqui, e muitas coisas dos saberes indígenas, dessa relação ancestral que a gente tem, que foi ameaçada de ser apagada, aniquilada, né? Assim, elas são muito fundamentais, elas são o substrato para a nossa identidade, né? Pensando que essa palavra arte pode correr esse risco. Então, a gente olha para esse passado no primeiro percurso. No meu caso da dança, por exemplo, eu vou trazer o corpo da bailarina clássica. O que que é aquela imagem de uma princesa, dessa leveza idealizada, que na verdade é muito diferente do que é o trabalho no corpo, né? O que é essa labuta do ofício, digamos assim, né, da dança, mesmo da dança clássica, e traz também, por exemplo, Maria Baderna. Vocês sabiam que baderna é uma expressão brasileira, essa coisa da baderna da bagunça tem a ver com essa mulher que era uma dançarina, uma estrangeira que chega aqui e ela causa, né, assim, porque ela vai conhecer a dança, vai conhecer o lundu, ela mistura, ela tem uma bagagem clássica, mas ela conhece as danças que eram as danças de rua, enfim. Então, pensar nessas narrativas a partir dessa conversa, desse diálogo mesmo entre o que era o passado, né? Tem uma outra imagem que eu gosto muito, que é o retrato do Luís XIV numa pose, e aí o que esse corpo naquela pose, né? Quando era o retrato pintado do rei, o que esse corpo está narrando? O que ele está dizendo? Né? Quais são as mensagens que por essa pintura a gente pode deduzir? Então é nesse sentido de chamando o pensamento crítico do estudante para fazer as relações, e aí depois no segundo percurso, né, nessa virada do século, assim, é muito interessante pensar como essas questões dos direitos humanos, elas nos tocam e elas são urgentes e emergentes, elas precisam ser repetidas e praticadas no dia a dia da escola, porque realmente eu acredito na humanidade, eu acredito que as pessoas podem conviver melhor realmente, assim, em sociedade, e aí tem os temas transversais, né? Eu acho que eles são atravessais, assim, eu acho que eles são muito, muito fundamentais. E nos desafios do contemporâneo, né, eu dei esse exemplo da intervenção de um flash mob, que é parar a suspensão, né? E ali tem algumas, eu não lembro se é no terceiro percurso, mas eu acho que é a questão dos monumentos históricos, né? Assim, o que é aquela figura representada, parada, em pedra, em mármore, durante séculos, num lugar público, o que aquilo representa, né? Então, convidar o pensamento para fazer essas sinapses, assim, essas ligações, e aí pensar, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a praça do lado da onde eu moro? O que isso tem a ver com o ponto de ônibus que eu conheço, essa linha aqui, para onde ela vai? Por que chama? Por que esse bairro tem esse nome? Quem era essa pessoa? O que isso tem a ver com a minha história agora, né? Então, tudo isso eu acho que são coisas que a estrutura do livro proporcionou, sem ficar presa na história da arte, mas conversando com a história, né, a nossa história, e dando pistas, assim, dando estímulos para essa história continuar acontecendo com a gente sendo autor dela, sabe? Acho que a arte também tem muito essa questão da autoria, que tem a ver com a formação da identidade, né? Mas a autoria é uma coisa muito importante. E aí, só para finalizar, porque eu acho que o livro didático ele é uma ferramenta realmente muito poderosa, assim, fico muito, muito feliz, sou muito realizada de poder fazer essa comunicação também através dos livros didáticos, assim, é que a gente propõe uma série de práticas de criação que elas são exercícios. Elas não têm que ser uma obra de arte quando o professor está fazendo em sala de aula. Eu acho que isso é uma coisa importante de falar,
Porque esses exercícios, eles podem ser coisas muito simples, sabe? Eles não têm que ser bonitos, eles não têm que ser, por exemplo, quando a gente fala em coreografia, em dança, as pessoas sempre pensam num movimento que é sincronizado, todo mundo fazendo o mesmo movimento juntinho, igualzinho. Não é muito isso, assim, o que a gente quer é ver como cada pessoa entendeu aquela proposta que o livro está sugerindo, né? E como que ela transforma aquilo do jeito dela. Isso que é o mais rico e o mais poderoso, assim, porque não é aprender algo que é de fora para dentro. Voltando lá na tua primeira pergunta, né, Keller, assim, é de dentro para fora, é esse zoom out. Então, esse movimento é que nem a nossa respiração. O tempo todo a gente vai para fora e a gente vem para dentro de novo, né? Então, assim, dentro dessa microsociedade que é uma sala de aula, o que que essas pessoas entendem dos exercícios de criação e como que elas se colocam, né, nesses três percursos do livro? Acho que é isso. Desculpa, eu falo pra caramba, né, Não, gente? não, tá certinho, esse momento é pra isso, e é perfeito porque demonstra muito como é sobre a vida que a gente tá falando, né? O material é sobre arte, mas nós estamos conversando a respeito de vida, de expressão, de história, de legado, de ancestralidade, do amanhã, da construção do hoje, né? Da educação, é sobre as coisas da vida que estão ali postas, né? Eu quero só ressaltar um ponto que eu achei muito importante na tua fala, Daphne, agora há pouco, que foi sobre a ideia de que você não precisa terminar uma obra de bolar uma obra de arte, sair com uma Mona Lisa, né? Sair com Exato. alguma obra, uma canção composta no fim daquele bimestre. Isso é algo que tira um peso do estudante, tira um peso do professor também. É importante lembrar disso. Eu me lembro que não tem muito tempo eu conversei com a Maria Helena Webster, que é a coordenadora, né? Professora coordenadora aqui do projeto do livro, e é algo que ela falou muito para mim. Ela falou assim: não, é teste, é experimento. Fazer experimentação. É uma experimentação, por que não fazer? É uma experimentação. Não se limita. Vai experimentar. E é algo que é muito importante e que às vezes nós, professores, esquecemos, porque a gente vive num mundo de performance muitas vezes, né? Stella, fica à vontade. Eu acho que isso é uma coisa até que a gente tem um cuidado na escolha das palavras, né? Se você olhar o livro, você vai encontrar poucas vezes essa expressão obra de arte. A gente vai falar de obras, a gente vai falar de trabalhos de arte, claro, mas essa ideia cristalizada da obra de arte, distante, é, inalcançável ou feita por seres superiores, né? Essa ideia não é Cara, né? nada cara, que precisa de dinheiro, nada disso é o que a gente está propondo, é o contrário, Uhum. né? Então, só para falar um pouquinho dessa coisa mesmo de como a gente se refere ao assunto e ao professor também, né? Trazer ele para perto, assim, é tudo possível. E a gente vai fazendo também, propondo alternativas. Às vezes você não tem aquele material, aquela coisa você pode fazer de outro jeito. Então, a ideia é isso, acreditar que é possível, porque é. Perfeito, perfeito. E potencializar, né, essas possibilidades também, isso é muito bacana. E tem mais um ponto que vocês falaram muito bem sobre essas estruturas, né, sobre os capítulos, né, os capítulos não, né, esses momentos do livro, que como ele foi construído também. E algo que tem nos materiais da Editora do Brasil, que eu acho muito bacana, são essas várias sessões que tem dentro do material, né, que às vezes são boxes, são áreas, são propostas que eu acho que é muito legal. E o material traz algumas sessões que são muito interessantes. Uma das coisas que eu gostei muito é que diversas dessas sessões, elas são verbos, assim, elas são ações, né? Elas são coisas para se fazer, para se praticar, né? Inclusive tem a investigar, criar, compartilhar, né? Tem a proposta de prática de criação, de ampliar horizontes, que são conceitos que eu acho que são muito importantes. E a minha pergunta agora, e vou puxar para você, Daphne, quero te ouvir também, Stella, depois, como que essas sessões elas dialogam com a prática docente, né, com os projetos de vida dos estudantes também, e se possível, me fala um ponto do material que vocês falam assim, olha, esse aqui foi muito significativo para mim, esse aqui foi muito legal, que é um momento para o professor, inclusive ir lá no PNLD, ensinomédio.editoradobrasil.com.br, abrir o material e falar assim, olha, a Estela indicou esse aqui, a Daphne indicou esse momento, então essa é a minha questão agora e fica à vontade, Daphne, por favor.
Vou passar para a Estela. Fala você primeiro. Eu falei por Perfeito. último, só Vamos para a lá, gente Estela. ficar nesse ping-pong. Bom, a gente tem então esse corpo principal, né? E a gente vai provocando, de alguma maneira, o olhar do estudante. Então, a gente está falando de uma coisa, e a gente fala, ó, vamos olhar para cá? Então, a gente tem, por exemplo, o Ampliando o Horizonte, que pega a questão central que está sendo trabalhada e dá uma pequena aprofundada em um aspecto, ampliando o pensamento. Aí a gente tem essa grande prática que é investigar, criar, compartilhar, que é exatamente isso, pensando um pouco em processos que a gente tem na criação de arte. Então, a gente vai investigar uma coisa que está ali nos inquietando, aí a gente vai criar a partir disso, vai compartilhar com a nossa comunidade, com, enfim, com os colegas, com a própria escola, com a família, enfim, vamos ampliando também. Então, eu queria trazer uma prática específica para ilustrar. Por favor. Posso? Claro. Tem um momento do livro em que, enfim, dentro da minha área, né, que é artes visuais, a gente está falando um pouquinho sobre essa virada da urbanização, eletricidade, como é que isso impacta na criação, como que as cidades começam a se organizar. Aí a gente começa a pensar como que é a cidade que a gente quer viver, que lugar é que a gente quer construir. Então a gente vai caminhando nessa reflexão, e aí, em determinado momento, aparece uma obra de um coletivo que chama Ocupe a Cidade, é um coletivo muito legal de São Paulo, que trabalha diretamente na rua e que faz propostas junto com as pessoas, né, de intervenção. E aí eles, enfim, propõem uma prática que tem a ver com a gentrificação e como alguns bairros vão se modificando de uma maneira muito negativa. E aí tem uma prática que ela parece muito simples, inclusive ela é muito simples, mas que ela revela como uma ação pode ser um processo artístico. E eu acho isso muito legal, porque você está dizendo para o professor e para o estudante, olha só, o que a gente precisa, o que a gente pode fazer. Então, essa prática, ela traz uma ação de investigação primeiro. Então, vamos investigar na nossa comunidade o que a gente acha que é um problema e quais são os desejos para esse mesmo problema. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre barulho na escola. Quais são os problemas? E o que a gente deseja em relação à questão do barulho? Aí a gente vai falar sobre convivência. Aí a gente vai falar sobre os espaços da escola, a gente vai falar sobre as regras, enfim. Os próprios estudantes vão mapear o que eles desejam fazer. E aí, a partir disso, eles vão criar uma feira de trocas entre desejos e problemas. Então, para cada problema, vai se contrapor um desejo, né? Pensando um pouco a partir dessa experiência de intervenção que acontece na cidade. Então, uma ação que é muito simples e que ela praticamente não precisa de material, né? Porque ela vai acontecer a partir da investigação, da troca de saberes, da reflexão e da proposição de soluções, ela dialoga diretamente com uma ação de intervenção artística na cidade. Então, aí eles vão criar, de alguma maneira, esses cartões, né, que vão ser trocados. Então, no fundo, o que é a prática artística aqui? Ela é a substituição de um problema por um desejo, né? É uma coisa muito simples e que está no eixo central do que os artistas contemporâneos estão fazendo, que apareceram num livro e tal. Então, eu acho essa prática interessante porque, claro que eu estou falando de uma maneira muito simplificada aqui, né? Mas a gente propõe uma reflexão profunda e a gente propõe para os estudantes de que, de fato, eles são capazes de construir um mundo diferente, né? Só que, para isso, a gente precisa arregaçar as mangas, refletir, ter senso crítico, conhecer e propor uma ação de expressão, uma ação simbólica, uma ação, né, que vá, de fato, promover algum tipo de transformação. Então, eu estou dando esse exemplo, né, de alguma coisa que a gente investiga, cria e compartilha, pensando que a gente vai dialogar sempre com o repertório de arte que a gente está
trazendo, de que a arte pode estar presente em outros lugares que não são apenas os lugares sacralizados, e de que o professor pode ficar tranquilo, porque a gente traz práticas que vão mergulhar a fundo numa linguagem, nesse caso de intervenção artística urbana nas cidades, e que isso é possível de realizar, né? E que isso traz mudanças significativas ali para aquela turma, para cada indivíduo e para o próprio professor na sua relação com a sala de aula, né? Então, Perfeito. eu quis trazer essa coisa muito, acho que é a que tem menos material necessário, enfim, é a que é mais próxima mesmo de ser realizada. Sim, ela é bastante atitudinal mesmo, né? No sentido de você Sim. compreender, entender e vambora, né? O que eu tenho em mãos para realizar? Acho que essa é uma proposta que é muito legal. E, novamente, professor, professora que está acompanhando a gente, você tem a liberdade para encaixar, colocar, tirar, puxar, né? Construir em conjunto. Isso é muito bacana. Agora sim, perdão, pode Desculpa, continuar. só para complementar, assim, de repente, assim, tem na sua cidade, tem um artista que trabalha, talvez não com uma intervenção na rua, mas com grafite, ou com algum outro tipo de ação artística, talvez um grupo de dança, ou uma peça de teatro que trouxe determinado assunto, isso pode ser incorporado também, né? A partir da realidade da sua região, né? A gente estimula muito isso também, né? Então, fica mais próximo ainda e mais potente esse tipo de ação. Todo mundo ganha, né? Dessa forma. Muito bacana. Agora, Daphne, fica à vontade. Eu queria trazer um exemplo de uma sessão que é uma coordenada e prática de criação, pensando nesses tópicos do livro, né? Lá na página, acho que é 140, eu trago um pouco o Laban, embasado no sistema do Laban, que foi um austro-húngaro, né? Uma pessoa muito importante, um pesquisador assim de movimento, que sistematizou realmente um movimento que serve para muitos fins, serve para os dançarinos, mas também serve para os atletas, também serve para terapia, também serve para ator, serve para uma série de na verdade, nasceu num momento da Revolução Industrial, quando os movimentos repetitivos estavam machucando os corpos das pessoas, né? E que hoje, de certa forma, a gente continua tendo problema de lesão por esforço repetitivo com a coisa da digitação, e está ficando cada vez com um movimento mais reduzido pelo excesso de telas, por uma vida mais sedentária, enfim. Então, eu acho importante desmistificar um pouco o que foram esses sistemas que o Laban organizou, porque eles são muito acessíveis, né? E acho que essa foi a ideia central do livro, realmente, tornar conteúdos específicos da área de uma forma plausível e palatável. Então, senhores, Keller e Stella, eu vou convidá-los para vocês serem as minhas cobaias, tá? Uou. Já, quando eu falar uma ação, vocês representem esse verbo, ok? Pode ser sentado, pode ser em pé. Preparados? Flutuar. Flutuar. E agora, neutraliza o flutuar. Outra. Talvez vocês tenham que se afastar um pouco da tela. Preparados? Socar. Boa! Exatamente, gente! Pronto. Então, aí, voltando ao conteúdo do livro. O Laban organizou uma coisa que ele chamou de qualidades de movimento. E quando a gente fala qualidades, a gente pensa bom e ruim. E não é bom ou ruim. Todo movimento tem qualidade, ou seja, ele tem um caráter expressivo a partir da combinação de 3 fatores fundamentais. Os fatores, de fato, que o Laban seleciona para fazer as análises de movimento total do sistema são 4, que é peso, espaço, tempo e fluência. Mas a fluência está em todos os movimentos. Até quando a gente não está se deslocando no espaço, o movimento tem uma fluência. Então, ele considera as qualidades expressivas a partir do peso, do tempo e do espaço. Quando vocês flutuaram,
né? Keller usou os dedos e a Estela usou mais os cotovelos e os braços, né? Pensando no peso, esse movimento, ele parece mais pesado ou mais leve? O que que ele parece? Leve. Leve. Ele parece, ele vai para um lugar fixo, você flutuou numa direção ou ele foi por um espaço que ele era indireto? Direto ou indireto? Direto. Indireto. E vocês fizeram um movimento que era rápido ou que era lento? Lento. Leve. Lento. Pronto, gente. Isso dá a característica do flutuar. E quando vocês socaram esse gesto, vou pegar o da Estela, né? Que você fez a preparação, Keller, você foi pro box, né? A Estela fez um movimento só. Vou pegar esse exemplo daqui. Quando vocês socaram, esse movimento, vocês acham que ele é mais em relação ao peso, ele é forte ou ele é leve? Forte. 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 Ele é direto, ele vai para um ponto ou ele é indireto? Direto. Diretíssimo. Diretíssimo. E ele é rápido ou ele é lento em relação ao tempo? Rápido. 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 Então, exatamente quando a gente muda um dos três fatores, a gente muda a expressividade do movimento. E todo mundo pode flutuar do seu jeito, pode socar do seu jeito, que vai estar passando por essa administração dos fatores peso, tempo e espaço. E aí ele organiza isso em 8 esforços, o que está no livro, né? Foi uma tabela a partir desses 8 esforços. As 8 ações são, a gente fez aqui o flutuar e o socar, né? Tem o deslizar e o pontuar, que é o exemplo que está no livro, o torcer, o sacudir, o chicotear e o pressionar, que são movimentos que a gente faz, né, assim, normalmente o dia todo. Normalmente é uma palavra péssima, não é o normal, são movimentos cotidianos que a gente faz, que a partir de um momento que você estuda e faz ele com uma determinada intenção, ele pode se transformar nesse elemento da linguagem, que pode se transformar em uma cena, em uma coreografia, em uma intervenção, etc, etc. É isso, se vocês quiserem eu posso comentar o exemplo do livro, mas se o tempo já acabou, eu fico quieta. Dá tempo de falar mais um pouquinho, se você Dá quiser. tempo? Ah. Então eu vou comentar aqui no livro eu peguei dois exemplos que só muda um fator, que mantém o espaço e o peso, só vai mudar o tempo. Então eu peço para eles pensarem numa pessoa andando de skate no asfalto, lisinho, não um bowl ou um half, né? Assim, pensa o flow do liso e contínuo. Então, quando está nesse asfalto, o espaço ele é direto, ele não está indo para vários lugares, né? Tipo catando frango, que você vai catando em vários espaços. Não, o skate está indo numa linha reta, o espaço é direto. O peso dele não é pesado, ele não está peso pesado é um pouco esquisito assim de falar, mas é isso assim. Ele é leve porque ele está nesse movimento do deslize, ele está indo. E o tempo dele é um tempo que é contínuo, diferente do soco, que é um, né, pá, ele é um tempo que ele é tipo uma nota longa, né, de um instrumento de sopro assim. E o outro exemplo, comparando com o skate, que só vai mudar o tempo, é o digitar. Por exemplo, se você toca, vamos pensar a tela do celular ou digitar na tela do computador. Se você toca, o espaço também é direto, é diferente desse flutuar, né? Ou do que eu falei do catar o frango. Ele é um ponto, é um espaço direto. O peso também é leve, porque você não precisa de uma pressão para fazer aquilo, você simplesmente faz um toque, né? E digitou. Só que o tempo, diferente desse contínuo do skate, o tempo ele é súbito, ele é rápido, você não fica lá pressionando, você toca e solta. Então, o tocar em relação ao deslizar vai manter o espaço e o peso e só vai mudar o fator
tempo. E isso faz mudar a característica dessa ação. Então, assim, numa visão geral, foi um pouco isso, é um pouco isso que eu estou trazendo no livro. Os estudos do Laban são imensos, assim, é assunto para uma formação específica, tal, mas eu quis trazer o que era próximo da realidade da escola, com exemplos que, enfim, acho que são legais de saber. Não, são muito bacanas mesmo, porque tem aí todo um ferramental, inclusive, para você compreender a realidade de outra forma, né? Olhar através desses quesitos te faz prestar atenção e compreender outros pontos, né? E novamente, o professor põe a mão na cabeça e fala assim: Meu Deus, não tive lá bom o suficiente. Não se preocupa, tá lá para você explicando, tá tudo bem. É uma formação professor também. Essa é a riqueza de um bom material, né? Mais uma vez, nós levantamos esse fato, que é uma formação professor e é também esse direcionamento para o estudante. Então, nós trabalhamos aqui todo mundo fica feliz. Essa é a ideia. No mais, já está dando agora sim o nosso horário, só que antes de encerrar, eu preciso abrir um minutinho para que vocês se dirijam diretamente para quem está assistindo a gente, o professor ou professora, que tem a oportunidade de ter um ótimo material que é formativo para ele e que vai auxiliar muitos estudantes a compreenderem a realidade, a terem uma potencialidade de intervenção, a terem um pensamento crítico, um olhar mais analítico, mais belo, inclusive, para o mundo que está em volta e que tem a chance de ter outras formas de se expressar, né? De aprender diversas formas de se expressar, encontrando algo que goste mais, algo que goste menos, porque é importante saber também, né? E compreender um pouco mais de si. Então, agora, por favor, Daphne, fique à vontade para falar um pouquinho diretamente ao professor que está com a gente, e a Estela vem depois. Ah, só concluir, agradecer, na verdade, primeiro aqui Keller, Estela e o espaço que a editora está fazendo, porque a gente sonha, professor, em falar com você quando a gente está escrevendo o livro, a gente está o tempo todo sonhando em estar falando como a gente está agora nessa relação. Então, que vocês façam um super bom proveito. A gente fez esse livro realmente elaborando com muito, muito carinho, muito cuidado, muito afeto, porque é isso, a gente quer tocar vocês enquanto pessoas para vocês terem essa relação com os seus estudantes, né? A gente sabe que a adolescência é uma fase complexa, intensa, mas a gente passou por isso e isso continua sendo um motor, uma potência que nos tira daquele lugar meio comum, meio conformado. Então, às vezes, assim, dá vontade só de reclamar, mas aí transforma isso também numa uma capacidade de agir e inventa uma coisa que tem a ver com você a partir das propostas do livro, para você ficar realmente também autor da sua prática e realizar um pouquinho o nosso sonho, que é de conseguir estimular e promover essa educação também para você. Então, boa sorte, que esse livro possa te acompanhar por um bom tempo e ele ser bastante inspirador para você. Com certeza será. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Daphne, por compartilhar, pela sensibilidade e pelo trabalho, que nós sabemos que não é fácil escrever um livro inteiro do zero, pensando no professor dessa forma, e vocês fizeram muito bem. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Estela, fica à vontade, diretamente com os professores, professoras que nos acompanham. Olha, queria convidar os professores a abrir esse livro e, como a Daphne falou, ver que a gente está lá junto, né? Nosso desejo o tempo todo é isso, abrir esse espaço entre apresentar coisas que alguns vão conhecer, outros não vão conhecer, cada um vai ter mais facilidade com o tema, isso é natural, mas não desistam, a gente está lá trazendo referências, trazendo possibilidades, e pensando junto com vocês esse desafio que é trazer, como a Daphne falou também, né, esse momento tão pulsante, né, da adolescência para essas possibilidades. Pensar que essa é uma área que é muito convidativa também, né? A gente entende você, professor, como também coautor, a gente entende você também como público de arte. Então, se deixe envolver também por esse repertório que a gente apresenta. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste, está tudo certo, isso faz parte dessa caminhada que é sua e também é do estudante, né? Como que a gente se relaciona com a arte e o que ela pode de fato transformar. Então, na sua vida como professor,
na sua vida como pessoa, porque a gente pensa nisso, né? Todo professor, antes de mais nada, é uma pessoa que está ali, que também tem suas referências, também tem sua história, e a gente quer que você traga tudo isso para a sala de aula da melhor maneira possível. Estamos juntos, professor, pode ter certeza. Perfeito, show de bola. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Estela, pelo Eu tempo, que por estar agradeço. aqui, por toda a sensibilidade, que é especial, é importante, né? Agradeço muito vocês duas por essa troca, que ela é muito rica, muito sensível, muito cuidadosa, é visível a preocupação em apoiar o professor, e tudo que nós queremos é a construção desse amanhã, né? Que o estudante tem espaço, que a gente tem espaço, que a arte seja importante, que o Brasil seja um espaço para todos, né? Que as vozes sejam ouvidas. E eu sei que muito disso está traduzido nesse material, professor. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. E vamos lá. Voltando agora diretamente para você, meu querido professor, minha querida professora. Nós chegamos ao fim da nossa Masterclass e eu tenho alguns recadinhos para a gente encerrar aqui por hoje. Primeiro recado, você que se inscreveu pela página de cadastro, fez bem, fez certinho. Aguarde, pois a Editora do Brasil enviará o certificado para o e-mail que você cadastrou. Então fica de olho nele, tá bom? Fica de olho lá que chega. Segundo recado, gostou do material? Tenho certeza que sim. Dá uma olhadinha nele, vai lá, confere, entende um pouquinho mais, conversa com o livro, é uma possibilidade. Vai lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, e eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, e dá uma olhadinha, porque tá lá todos os livros e, é claro, o livro Interação, Linguagem, Suas Tecnologias, Artes, está lá para você entender, folhear digitalmente, conversar com o livro, dar uma olhada, presta atenção no manual do professor, que é muito legal também, dá uma olhada nas atividades, veja como o livro está bonito, que é outro ponto que é muito importante. O livro está maravilhoso, esteticamente assim, muito agradável, tem muita coisa bacana nele, dá uma olhadinha porque é muito bom. E quem sabe, não é um material que vai te acompanhar nos próximos 4 anos, como um parceiro, como alguém que te ajuda, como ideias. Tem muita coisa ali que foi feito para você, tá? E não se esqueçam de seguir a Editora do Brasil nas redes sociais para saber mais sobre a nossa programação, sobre as facilidades, as possibilidades que a Editora do Brasil traz para você, professor e professora desse Brasilzão, todos os dias. Tudo bem? No mais, eu sou o Marcos Keller. Até a próxima. Boa noite e boas aulas. Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação.